Olá, pessoal. Vamos então a mais uma resolução de exercícios sobre função logarítmica, equação e inequação logarítmica. Nossa primeira questão, a solução da equação de log de 4 menos x na base 2 igual a log de x mais 1 na base 2 mais 1 está no intervalo. Bom, então vamos lá. Primeiro, então, eu vou isolar tudo que tem o log do lado esquerdo da minha equação. Então, eu vou ficar com o log de 4 menos x na base 2, menos o log de x mais 1 na base 2, tudo isso igual a 1. Bom, então nós temos dois logs, estão sendo subtraídos e ambos estão na base 2. Então, de posse da propriedade, né, o log da divisão é a diferença dos logs. Então, aqui eu tenho uma diferença de logs. Então, eu posso escrever tudo junto dentro de uma divisão, dentro de um quociente. Então, vai ficar log na base 2 de 4 menos x dividido por x mais 1. Tudo isso igual a 1. Agora, usando a propriedade de log mesmo, né, por definição, 2 elevado a 1, que é igual a toda essa expressão. Então, eu vou ficar com 4 menos x sobre x mais 1, que é igual a 2 elevado a 1. Né? Então, a base elevado a 1, que é o expoente, é igual a toda essa expressão. A partir daqui, então, podemos multiplicar cruzado. Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes x mais 1, que é igual a 4 menos x. Aqui, aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2, que é igual a 4 menos x. Isolando o x, então, do lado esquerdo da igualdade, 2x mais x, que é igual a 4, menos 2. 2x mais x é 3x, 4 menos 2 é 2. Pego o 3 que está multiplicando e passo dividindo. Então, x é igual a 2 terços. 2 terços é aproximadamente 0,6666, uma dízima periódica. Então, é um valor entre 0 e 1. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. A próxima questão, se x é um número real, tal que x é maior que 2, e o log de x menos 2 na base 2 menos o log de x na base 4 é igual a 1, então qual é o valor de x? Bom, aqui o nosso problema é que as bases são diferentes. Então, eu vou ter que usar a propriedade da mudança de base para tirar aquela base 4 do segundo termo e deixar todo mundo na base 2, certo? Então, eu vou repetir aqui, log de x menos 2 na base 2, menos. E a mudança de base, então, ela vai ficar o log de x na base que eu quero, que é a base 2, dividido pelo log de 4 na base que eu quero, que é a base 2. Então, eu só separo log de x e log de 4, ambos na base que eu estou procurando, que é a base 2. Bom, então aqui eu vou ficar com log de x menos 2 na base 2, menos o log de x na base 2, dividido, e log de 4 na base 2 é 2. Por quê? 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, eu estou procurando esse expoente. Então, esse log vale 2. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, porque nós estamos trabalhando com uma fração. Então, onde não tem nada, a gente coloca o 1 na parte de baixo. 2 dividido por 1 é 2 vezes o log. Então, 2 vezes o log na base 2 de x menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes o log de x,
é log de x. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Esqueço esse 2 que está no denominador e vou trabalhar apenas com a parte de cima. Agora eu vou fazer o mesmo uso da mesma propriedade que eu utilizei no exercício anterior. Mas antes, eu tenho esse 2 aqui multiplicando log. Então, antes de eu usar a propriedade da divisão, eu vou usar a propriedade da potência. Então, esse 2 que está multiplicando, ele pode ser escrito aqui como uma potência do logaritmando. Então, ele vem aqui elevado ao quadrado. Menos o log de x na base 2, tudo isso que é igual a 2. Agora sim, eu tenho a diferença dos logs, eu posso escrever como sendo o log do quociente, ou seja, o log da divisão. De quem? De x menos 2 ao quadrado dividido por x. Tudo isso que é igual a 2. Correto? Vou usar a definição de log. 2 elevado a 2, que é igual a tudo isso. Então, eu fico assim, com x menos 2 ao quadrado sobre x, que é igual a 2 elevado a 2. A base, o expoente e o resultado. Né? A base, expoente, resultado. Bom, 2 ao quadrado é 4, eu já vou multiplicar cruzado. E já vou resolver aqui também. Então, o que é x menos 2 ao quadrado? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x é 2x, vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Aqui, x vezes 4, 4x. Então, passando todo mundo para a esquerda, x ao quadrado, menos 4x, mais 4, menos 4x, que é igual a 0. Então, menos 4x com menos 4x é menos 8x, mais 4, que é igual a 0. Então, caímos numa equação do segundo grau, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 64 menos 16 é 48. X é igual a menos o b, que é menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do 48, dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1. Aqui, menos com menos vai ficar mais 8, mais ou menos. E esse 48, então, eu preciso simplificar. Então, vou fazer aqui num cantinho. Ele não tem raiz exata, então, dividido por 2 dá 24, que eu divido por 2, que vai dar 12, que eu divido por 2, que vai dar 6, por 2 de novo, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Então, cada 2 números caem fora da raiz. Então, 2 vezes 2, que é 4, e o 3 fica na raiz. Então, 4 raiz de 3, dividido por 2. Então, meu x' vai ser 8 mais 4 raiz de 3, dividido por 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. 4 raiz de 3 dividido por 2 é 2 raiz de 3. O x duas linhas, então, só vai trocar o sinal. Ele vai ser igual a 4 menos 2 raiz de 3. Encontramos duas soluções, mas nós temos uma condição de existência aqui no enunciado, que o x ele tem que ser maior que 2. Então, se nós usarmos aqui 4 menos 2 raízes de 3, nós vamos chegar a um resultado menor do que 2. Né? Por quê? Porque raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Vezes 2 é 3,4. 4 menos 3,4 dá um valor menor do que 2, e eu quero maior que 2. Então, eu fico apenas com a primeira solução, 4 mais 2 raiz de 3, que é a alternativa D.
A questão 252 pede o gráfico da função y igual a log de x mais 1. E aí, então, nós precisamos encontrar qual gráfico melhor representa, ou seja, precisamos encontrar um par de pontos que satisfazem essa função, né? Um par ordenado. Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Vou encontrar o zero da minha função, que é quando o y vale zero. Então, eu tenho log de x mais 1, que é igual a zero. Lembrando que quando não está escrita a base é 10. E aí eu faço a minha resolução, né? Aqui por definição de log. 10 elevado a zero, que é igual a x mais 1. Então, x mais 1 é igual a 10 elevado a zero. Só que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 10 elevado a zero é 1. Passo esse 1 para lá, menos 1. Então, o x também dá zero. Ou seja, quando o y vale zero, o x também vale zero. Então, eu preciso de um gráfico que passe pelo ponto 0 e 0. Não é o caso da letra A, porque o ponto 0 e 0 é aqui a origem. Não é a letra B, também não é a C. E aqui, apesar de ter um desviozinho ali, mas é só questão de impressão, o gráfico correto é o gráfico da letra D. Questão 258. Na figura a seguir está representado o gráfico da função y igual a log de x. Nessa representação estão destacados 3 retângulos, cuja soma das áreas é igual a... Então, olha só, temos o retângulo A1, A2 e A3. E nós precisamos encontrar a soma das áreas. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, olhando ali para o retângulo A1, a base dele é possível de descobrir, vai de 2 até 3. Então, ele tem base 1. E a altura dele está aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto pertence ao gráfico da função log de x, em que x vale 2. Então, este ponto aqui, a coordenada y dele, a altura dele, vai ser o log de 2, porque corresponde ao x valendo 2. Então, a altura do meu retângulo A1 é log de 2. Então, eu fico com 1 vezes o log de 2, que é log de 2. O retângulo A2 tem base medindo 2, ó, de 3 até 5. E a altura dele está aqui, ó, log de 3. 2 vezes o log de 3. Usando a propriedade do expoente, eu vou ficar que é o log de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que o log de 9. E o último retângulo A3, ele tem base medindo 3, e a sua altura é o log de 5. Então, eu vou ficar com log de 5 ao cubo, que é o log de 125. Bom, ele quer saber a soma das áreas. Então, a soma das áreas vai ser o log de 2 mais o log de 9 mais o log de 125. Só que nós não temos essa opção. Aí, nós precisamos começar a usar a nossa propriedade. A soma dos logs é igual ao log do produto. Ou seja, eu posso escrever todo mundo aqui dentro do log multiplicando. 2 vezes 9 vezes 125. Resolvendo essa multiplicação, eu chego em 2.250. Bom, mas eu estou trabalhando com log na base 10. Então, eu vou escrever esse 2.250 como sendo 225 vezes 10. Só para eu poder separar em 2 logs. Então, vai ser o log de 225 mais o log de 10. Bom, por que eu fiz isso? Porque o log de 10 na base 10 eu sei, é 1. E o 225 eu posso escrever como sendo 15 ao quadrado.
15 vezes 15 é 225. Então, eu vou ficar com log de 15 ao quadrado. E o log de 10 na base 10 é 1. E por que eu escrevi aqui na forma de potência? Porque daí eu utilizo a propriedade novamente. E esse 2 que está no expoente, ele passa multiplicando. 2 log de 15 mais 1. Ou, como está na alternativa D, 1 mais 2 log de 15. Agora, sobre as inequações. Então, o conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação. Log de 2x mais 5 na base 2, menos o log de 3x menos 1 também na base 2, maior que 1. Então, o processo para resolver essa expressão é igual ao primeiro exercício que nós já resolvemos hoje. Então, eu tenho um log da diferença, e ele pode ser reescrito como log do quociente. Eles têm mesma base, base 2. Então, eu posso colocar aqui que é o log de 2x mais 5 dividido por 3x menos 1. E tudo isso maior que 1. Bom, feito isso, eu posso usar a definição. 2 elevado a 1. Então, eu vou ficar assim, ó. 2x mais 5 dividido por 3x menos 1, que vai ser maior que 2 elevado a 1, que é 2. Vou pegar o 3x menos 1 que está dividindo e vou passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 2x mais 5 maior que 2 vezes 3x menos 1, certo? Usando a propriedade distributiva, 2x mais 5 maior que 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos 2. Vamos isolar o x, então 2x menos 6x, que é maior que menos 2, menos 5. Continuando aqui, menos 4x maior que menos 7. O x está negativo, a gente multiplica por menos 1. Só que cuidado, como eu estou numa inequação, o 4x fica positivo, o 7 também, e o sinal da desigualdade também precisa mudar. Então, ele era maior, ele vira menor. Então, x será menor que 7 quartos. Bom, tomar cuidado, chegamos na solução. Nenhuma resposta bate. Por quê? Porque a gente tem que verificar a condição de existência. A condição de existência é que o logaritmando ele tem que ser maior que zero. Então, eu tenho duas condições de existência. Uma para o primeiro, 2x mais 5 tem que ser maior que zero. E uma para o segundo, 3x menos 1 também tem que ser maior que zero. Então, eu vou chegar aqui que x é maior. O 5 vai passar negativo e o 2 vai passar dividindo. Menos 5 sobre 2. E aqui o x vai ser maior. O 1 passa positivo e o 3 passa dividindo. Então, olha só, nós chegamos aqui a 3 respostas. E a gente precisa encontrar uma que satisfaça essas 3 condições. Uma que é a solução e as outras duas que são as condições de existência. Então, a solução é x menor que 7 quartos. Vou marcar o meu 7 quartos aqui assim. Ó. Se é menor, eu vou pintar tudo à esquerda. Depois, x maior que menos 5 meios. Então, vou marcar aqui assim, menos 5 meios. E o x, ele deve ser maior, então pinto tudo à direita. E por último, x maior que 1/3. 1/3 vai estar aqui no meio, aproximadamente. Maior que 1/3, eu pinto tudo à direita. E aí eu preciso procurar, olhando para as 3 regiões, o único pedaço que está pintado nos 3. Então, tá aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó, está pintado nos 3. Ou seja, entre 1/3 e 7 quartos. Então, esse espacinho aqui é o que satisfaz as 3 condições.
Portanto, alternativa D. Aberta no 1/3, porque ó, nós trabalhamos sempre com intervalos abertos. E até o 7/4 também aberto no 7/4. Questão 263. Um número real satisfaz somente uma das seguintes inequações. Então, esse número está entre... Então, nós temos três condições, vamos analisar as três, e nós queremos um número que satisfaça uma delas somente. Então, log de x menor que zero. A base aqui é 10, então fica 10 elevado a zero. Então, eu fico com x menor ou igual a 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, para a primeira, x tem que ser um valor menor ou igual a 1. Na segunda, 2 log de x menor ou igual ao log de 4x. Então, vou usar a propriedade aqui do expoente. Esse 2 multiplicando, ele vem no expoente. Então, eu fico com log de x ao quadrado menor ou igual ao log de 4x. Tem uma inequação, a base é 10, é igual para os dois logs, então eu posso cortar e resolver apenas aqui. X ao quadrado menor ou igual a 4x. Então, x ao quadrado menos 4x menor ou igual a zero. Então, para resolver isso aqui, primeiro eu vou achar os zeros da equação, tá? Então, eu vou trabalhar como se eu fosse resolver uma Bhaskara. Mas como ela é incompleta, eu vou colocar o x em evidência. Então, olha só, do x ao quadrado eu tirei o x, sobra outro x. Do menos 4x eu tirei o x em evidência, sobra o menos 4. Vou igualar a zero. Então, um produto que dá zero, porque x é zero, ou x menos 4 é zero. Ou seja, x é igual a 4. E aí a gente faz a análise do sinal. Então, x ao quadrado menos 4x é uma parábola voltada para cima. Aqui está o zero e aqui está o 4. Então, aqui os valores da função são positivos, aqui negativos e aqui positivos. Nós estamos interessados em valores menores que zero. Menor que zero está no intervalo entre 0 e 4. Ou seja, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. E a terceira condição, olha só, aí nós não temos uma logarítmica, a gente já tem uma equação exponencial, a base é igual, a base é maior que 1, eu posso simplesmente cortar as bases. Então, eu fico com x ao quadrado mais 8, menor ou igual a 6x. Então, jogando esse 6x para cá negativo e já arrumando, x ao quadrado menos 6x mais 8, que é igual a zero. Bom, vamos resolver essa aqui por soma e produto para ficar mais fácil. Então, a soma é menos b sobre a, então fica menos 6 dividido pelo a, que é 1. Então, vai ficar mais 6 dividido por 1, que é 6. O produto, c sobre a. 8 dividido por 1 é 8. Dois números que somados dão 6 e multiplicados dão 8. 2 e 4. E vamos fazer a mesma análise de sinal. Então, x ao quadrado, o a é positivo, parábola para cima. Aqui está o 2, aqui está o 4. Função positiva, negativa, positiva. Estou interessado que seja, opa, faltou o sinal aqui, né? Mas menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero é aqui entre 2 e 4. Então, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Agora, eu quero saber qual é o número que satisfaz apenas uma dessas condições. Então, olha só. 1, 2, 3. X menor ou igual a 1. Então, vou trazer aqui para o comecinho. O 1 está aqui, menor ou igual a 1 está aqui.
x está entre 0 e 4. Então, o 0 aqui, o 4 mais lá no final. E entre 2 e 4. Então, eu quero um intervalo que satisfaça apenas uma dessas três condições. Então, pode ser aqui menor que 0, porque menor que 0 só vai satisfazer a primeira, mas eu não tenho nenhuma resposta assim. Aqui entre 0 e 1 satisfaz a primeira e a segunda. Aqui entre 1 e 2, olha só está pegando a segunda equação. Aqui já tem duas com essa resposta. Então, o intervalo que me interessa é entre 1 e 2, que está satisfazendo apenas a segunda inequação. Portanto, alternativa B. Questão 268. A soma dos inteiros x tais que este log de meio menos o log de 4/5 seja maior que 0. Bom, olha só. Primeira coisa, as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu posso cortar o log. Só que tem um probleminha. Eu vou passar o log de 4/5 lá do outro lado. Então, olha só. O log de meio, naquela base ali cheia de valorzinho, 3 menos x sobre 3. Tem que ser maior que o log de 4/5 nessa mesma base. 3 menos x sobre 3. Se a base é igual, ela me permite cortar os logs. Só que vejam só que absurdo. Se eu simplesmente cortar o log, porque quando a base é maior que 1, eu corto o log e uso o mesmo sinal de desigualdade. Eu fico que meio é maior que 4/5. Só que isso é absurdo. Meio não é maior que 4/5. 4/5 é maior que meio. Eu tenho isso aqui, ó. Meio é menor do que 4/5. Certo? Aqui é 0,5, aqui é 0,8. Bom, para que eu faça essa inversão no sinal, significa que a base ela tem que estar entre 0 e 1, porque nós vimos que a nossa base ela já tem que ser positiva. Mas se ela estiver entre 0 e 1, então eu troco o sinal da desigualdade. Se ela for maior do que 1, permanece o mesmo sinal. Só que se permanecer o mesmo sinal, eu estou numa situação totalmente absurda, de ser meio maior que 4/5. Então, eu tenho que meio é menor que 4/5. Há necessidade de trocar o sinal. Se há necessidade de trocar o sinal, é porque a base, com certeza, é um valor entre 0 e 1. Então, eu vou resolver essa inequação. Vou pegar o 3, que é positivo, e passo o negativo para os dois lados. Então, 0 menos 3, menor que menos x sobre 3, menor que 1, menos 3. Então, aqui, menos 3 menor que menos x sobre 3, menor que menos 2. Pego o 3 que está dividindo e passo multiplicando. Então, menos 3 vezes 3, menor que menos x, menor que menos 2 vezes 3. Então, eu vou ficar com menos 9, menor que menos x, menor que menos 6. Aí, nós precisamos multiplicar por menos 1. Só que se eu multiplicar por menos 1, eu preciso trocar o sinal. Vai ficar um pouco estranho, né? Vai ficar, então, mais 9. Troco o sinal aqui. O x também fica positivo. E aqui o 6. Mas é pouco convencional a gente ler 9 maior que x, que é maior que 6. Então, vamos escrever o contrário, né? 6 menor que x, menor que 9. Então, o x é um valor que está entre 6 e 9. Entre 6 e 9, eu tenho 7 e o 8. E ele quer saber a soma. 7 mais 8, 15. Portanto, alternativa D. E a nossa última questão,
os valores de m, com m sendo um número real, para os quais essa equação admite raízes reais e distintas. Então, observe que a gente está numa equação de segundo grau, em que o coeficiente c é um logaritmo. A condição para ter duas raízes reais e distintas é a de que o delta ele tem que ser positivo, maior que zero. Então, vamos lá. O delta é b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c é tudo isso aqui mesmo. O log de m menos 1 na base 2. Tudo isso tem que ser maior do que zero. Então, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Log de m menos 1 na base 2. Maior que zero. Pega esse 4 que é positivo e passo lá do outro lado negativo. Bom, já vamos então multiplicar por menos 1, porque está negativo dos dois lados, isso é um pouco incômodo. Então, vai ficar 4 log de m menos 1 na base 2. Troco aqui o sinal do meio também, menor que 4. Este 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. 4 dividido por 4. Então, log de m menos 1 na base 2 menor do que 1. Vamos usar aqui a definição do log, 2 elevado a 1. Então, vai ficar m menos 1 menor que 2 elevado a 1. Passo 1 somando, então m é menor que 2 mais 1. Portanto, o meu m é menor do que 3. Certo? Ah, já vou marcar a letra B? Não. Por quê? Preciso verificar a condição de existência do logaritmando. O logaritmando é m menos 1. E o logaritmando tem que ser um valor positivo, maior que zero. Ou seja, m tem que ser um valor maior que 1. Então, preciso encontrar a intersecção, o que satisfaz a minha solução e a minha condição de existência. A minha solução é m menor que 3. Então, aqui está o 3, menor é a esquerda. A minha condição de existência é a de que m seja maior que 1. Então, maior que 1, tudo à direita. Então, qual parte está pintada no primeiro e no segundo intervalo? Ou seja, qual é a intersecção do primeiro com o segundo intervalo? Os valores que estão entre 1 e 3. Ou seja, m é um valor que está entre 1 e 3, aberto tanto no 1 quanto no 3. Portanto, alternativa E.